Bom dia a todos os vereadores presentes, a esta casa, as pessoas que nos ouvem e nos veem. Tenho a honra de presidir essa audiência pública na comissão mista, em substituição ao nosso presidente, vereador Fauás Tarra, que está em possibilidade de participar hoje. Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da audiência pública que fala o artigo 9º, parágrafo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e diz o aludido dispositivos. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Esclarecemos a todos que a comissão que fala o artigo 166, parágrafo 1 da Constituição Federal, é a comissão mista ou especial, que nesta casa é formada pelas comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Solicitamos que a equipe da Unidade de Governo e Finanças do município tome assento à mesa para que tenha início a presente audiência pública. Pedimos aos membros da comissão mista que assumam seus lugares de maneira a possibilitar as indagações à equipe de Governo e Finanças no momento oportuno. Segundo os estudos elaborados pela Procuradoria da Casa, a equipe de Governo e Finanças e os senhores vereadores deverão limitar o tema desta audiência pública ao quesito cumprimento das metas fiscais deste segundo quadrimestre. Por metas fiscais, devemos entender os temas pertinentes à arrecadação, receita em todas as suas formas, os que disserem respeito às despesas, os limites constitucionais e legais, por exemplo, folha de pagamento e crescimento do quadro de servidores, renúncia de receita e riscos fiscais. Dessa forma, não serão admitidas nessa modalidade de audiência pública quaisquer outras abordagens, como metas fiscais de serviços, obras, programas, convênios, etc., posto que essas matérias terão um momento e instrumento próprio previsto em lei para sua avaliação. Portanto, a matéria objeto dessa audiência será exclusivamente técnica, relacionada ao cumprimento das metas fiscais do quadrimestre. Indagações sobre temas estranhos a essa matéria serão indeferidas por essa presidência. Ainda, a título de esclarecimento, informamos que a preferência para a elaboração de questionamentos à equipe de Governo e Finanças é dos senhores membros da comissão mista. Todavia, se outras autoridades ou ainda pessoas da assistência tiverem perguntas relevantes e pertinentes sobre o tema, cumprimento das metas fiscais deste segundo quadrimestre, essa presidência poderá deferir o questionamento para a resposta da equipe de Governo e Finanças do município. Eu tenho a honra de convidar a fazer a explanação o gestor de Governo e Finanças, Dr. José Antônio Parimoski, assessorado por sua equipe técnica, Mário César Santiago e Edneia Ecaus. Bom dia, José Parimoski. Bom dia, presidente Wagner Ligabó. Bom dia aos senhores vereadores, aos funcionários da casa, meu time, enfim. Bom dia aos internautas que estão nos acompanhando. Presidente, vou pedir licença para, como vou fazer a apresentação aqui, para ficar lá em pé, e também como nós estamos aqui guardando o distanciamento social e de máscara para falar por um tempo, é melhor ficar sem a máscara para poder se expressar melhor. Com licença. Nós estaremos apresentando hoje aqui as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. A Lei de Responsabilidade Fiscal divide o ano em 3 partes, para efeito de prestação de contas da execução orçamentária e financeira. Então, todos os meses, em fevereiro, maio e agosto, a gente faz audiências públicas de prestação de contas do atingimento dessas metas, se nós estamos dentro daquilo que está preconizado nas nossas leis orçamentárias, LDO e lei e a LOA, propriamente, se estão dentro do desempenho previsto, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
No final dessa apresentação, doutor Ligabó, nós costumamos sempre deixar alguns conceitos que são importantes para as pessoas que estão nos acompanhando, que tenham a razão de nós estarmos aqui fazendo audiência pública e o conceito de cada um dos temas que nós estaremos tratando aqui. O conceito legal, para que cada um possa entender melhor do que nós estamos falando, e isso ajuda, como se fosse um glossário, para que as pessoas tenham uma compreensão mais clara de tantos números dos quadros que nós vamos apresentar aqui hoje. Então, todas as nossas apresentações têm esse perfil para facilitar a vida do nosso cidadão, do nosso munícipe, do nosso contribuinte. Vou começar aqui com o quadro geral, e depois a gente abre cada um desses itens, que são os 4 itens principais, os quais nós precisamos fazer a demonstração aqui, se o município está ou não enquadrado naquilo que preconiza a LRF. A nossa receita corrente líquida, acumulada nos últimos 12 meses, encerrada em 30 de agosto de 2020, está batendo 2 bilhões de reais. Lembrando aos senhores que nós estamos falando de um período, inclusive aqui de 2019, então nós temos um pedaço de 2019 e 8 meses de 2020. Então nós temos ainda a arrecadação antes da pandemia, por isso que ela está um pouco maior que 2019, porque em tese a arrecadação do exercício ficará um pouco aquém daquilo que foi estabelecido em razão dos efeitos, dos reflexos da pandemia. Dívida consolidada, sempre motivo de muita especulação, principalmente em períodos como esse que nós estamos atravessando, que o município de Jundiaí é um município com alto índice de endividamento. Não é verdade, nós temos um endividamento de 22,1% do total da receita corrente líquida. A resolução do Senado Federal estabelece que o município possa se endividar até 1,2 vezes, ou 120%, como queira, do total da receita corrente líquida. E nós temos uma dívida que não passa dos 22% hoje. Então, isso é uma grande falácia, enfim. Talvez o momento inspire falas inapropriadas e falas que não correspondam à realidade. No entanto, a realidade está lá no nosso portal da transparência. Quem quiser acompanhar e ver os dados, todos eles estão disponíveis lá. Pessoal em cargos, nós tivemos um decréscimo no percentual fechado em 2019, de 46,17, está em 44,83%. O que é uma boa notícia para o município. No entanto, nós estamos aqui fazendo algumas economias em razão da pandemia, por exemplo, corte de horas extras, em razão até boa parte dos servidores estarem em teletrabalho, e algumas outras ações que diminuem o ritmo do gasto com o pessoal, e isso naturalmente faz com que a gente tenha uma arrecadação também menor, então a base da receita acaba diminuindo um pouco, então diminui o percentual nesse momento. E o resultado primário também, uma leve redução para 97 milhões de reais. Eu vou passar cada um dos itens agora. Vou fazer a apresentação de maneira rápida aqui para não cansar os senhores, nem os internautas que nos acompanham. Na apresentação que está disponível no portal da transparência tem todos os elementos, tem inclusive mais elementos e mais dados do que esses que nós estamos trazendo aqui, que as explicações sempre são muito mais vastas, muito mais amplas. Olhando para a perspectiva da receita, olhando esse quadro aqui por categoria econômica, até o segundo quadrimestre nós executamos 61,9% daquilo que está como meta do orçamento. Nós temos um orçamento aqui de quase 2,6 bilhões, até o segundo quadrimestre foi realizado 1,6 bilhão de reais. Pode passar, por favor. Quando a gente olha na perspectiva da participação, nós temos muito claro que 93% das receitas que se incorporam ao grupo da arrecadação do município são receitas correntes. E 3% são receitas de capital, oriunda, inclusive, de operação de crédito. Mais adiante a gente vai ver aqui, inclusive, como é que elas estão sendo aplicadas. Pode passar. Aqui um comparativo dos 2 quadrimestres deste ano e do mesmo período do ano anterior, 2019, nós temos um acréscimo, como eu disse, nós estamos pegando um período ainda antes da pandemia, e é óbvio que a gente tem um crescimento de 4,9% da arrecadação com relação ao mesmo período do ano passado, porque está embarcado ainda um período onde não tem os reflexos da economia e nós estamos em franco processo de recuperação. Nós saímos de uma crise, o Brasil saía de uma crise e vinha melhorando a performance da sua economia. Quando em fevereiro e março nós nos deparamos com a pandemia e aí naturalmente o curso da arrecadação, tanto é que quando nós vemos esses dados fechados no final do ano ou
nos quadrimestres próximos do ano que vem, olhando para trás, nós certamente teremos um efeito aqui de redução da arrecadação. Pode passar, por favor. É o mesmo número que eu já adiantei para os senhores, pode passar. Aqui é um comparativo de desempenho, olhando para as receitas corrente, capital e a intra-orçamentária. A intra eu normalmente nem menciono, porque é recurso que entra pelo orçamento, mas que tem fim específico. Mas vejam vocês, só para fazer uma comparação, as duas barras vermelhas aí, que são as receitas correntes de 2020 e 2021, está 30,47 na proporção em 2020 e 30,16 na mesma proporção em 2019. Então, nós estamos bastante razoáveis do ponto de vista do equilíbrio da arrecadação do município, considerando aquilo que está estabelecido como meta, né? E para a realização do quadrimestre. O que eu digo para vocês? A Prefeitura ela organizou o orçamento dela de uma forma com que é um relógio. Tá? Nós temos muito controle sobre tudo aquilo que entra, todos os nossos itens de arrecadação, e temos um controle muito rigoroso sobre os gastos, sobre a estrutura de despesa do município. Então, a gente tem condições de fazer uma boa gestão exatamente porque a gente tem um controle muito assíduo desses dois grupos, da receita e da despesa. E quando tem um problema, como tivemos agora a pandemia, o que a gente faz? Bota o pé no freio, olha para os gastos, reduz o gasto e adequa ele ao tamanho da arrecadação para a gente não ultrapassar os limites da responsabilidade de gestão. Aí não tem nem a ver com a responsabilidade fiscal. É óbvio que isso vai mexer nos índices, mas a arrecadação ela precisa ser medida todos os meses, olhada na sua perspectiva. Nós temos um efeito da pandemia que, naturalmente, mexeu com todos os setores da economia, e isso faz com que haja um ingresso menor. Aliás, vou mostrar para vocês, pode passar o próximo, por favor, mostrar 5 principais receitas do município, que corresponde basicamente a 52% do total da arrecadação, que é o ICMS, ISS, IPTU, Fundeb e o IPVA. Lembrando que o Fundeb vai direto para o financiamento das despesas do magistério, né? E o IPVA é 50% daquilo que o Estado arrecada volta para o município, né? Vejam vocês, aqui ela está na ordem de grandeza. O desempenho, a meta do orçamento com essas 5 receitas é de 1.387, nós já arrecadamos 830 milhões, 59%, 60% basicamente do total previsto para o período. Tá? Pode passar. Aqui é uma perspectiva que a gente sempre demonstra para os senhores e para os nossos munícipes, a evolução das principais receitas comparando os 3 últimos períodos, né? Vejam vocês que, quando a gente trata dos tributos, as 2 primeiras colunas ali, o ICMS e o ISS, são tributos que funcionam de acordo com a atividade econômica. Como nós tivemos uma redução da atividade econômica em razão da pandemia nesse período, vejam vocês que a barra verde já está menor. Nós estamos comparando períodos iguais aqui, tanto do ICMS como do ISS estão menores do que aquilo que foi arrecadado em períodos anteriores. Aí já a demonstração do efeito em razão dos reflexos da pandemia nesse período. Em contrapartida, o Fundeb é a mesma coisa, porque o governo federal naturalmente arrecadou menos. No período, é óbvio, arrecadando menos, ele também repassa menos. Tirando o IPTU, que é o imposto direto, né, e o IPVA, que é o imposto emitido em razão de propriedade, esses ficaram na meta da arrecadação, mas são impostos de volume menor. Os 2 maiores volumes da arrecadação são o ICMS e o ISS. Ambos representam 43% do total de toda a nossa arrecadação. Então, eles são muito relevantes, e quando eles naturalmente caem, significa que a gente precisa tomar as medidas correspondentes pelo lado da despesa, para a gente não ter surpresas ao final do período. Pode passar? A exemplo do que a gente falou aqui nas receitas, eu vou passar rapidamente aqui nas despesas, olhando também na modalidade de corrente, de capital. A despesa corrente é aquela despesa voltada para o custeio da máquina pública, essencialmente folha, que é só uma parte, e outras despesas correntes que a gente chama, são as despesas voltadas para a manutenção da saúde, da educação, zeladoria da cidade, segurança e tudo mais que é importante para manter a qualidade de vida da população. Nessa perspectiva, olhando para a receita corrente de capital, nós temos um orçamento, como já adiantei lá na receita, de 2.587, a execução nesse período ficou em 56,08 desse total, 1.450 realizado até o 2º quadrimestre
de 2020. Pode passar. Aqui a participação no realizado, 86% das despesas, né, estão enquadradas em despesas correntes, folha de pagamento e outras despesas correntes de manutenção da cidade, como eu disse. 6% despesas de capital, né, que são voltadas para fazer os investimentos relacionados àqueles recursos que entram como receita de capital, que são operações de crédito que o município contratou, né, para poder fazer o investimento. Pode passar. Aí tem um quadro por fonte, é uma forma de demonstrar aqueles dois grupos, né? A despesa corrente é pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, né? Aqui tem a proporção aberta de cada um com relação à execução, para que o nosso município fique sabendo quanto a gente emprega em cada um dos grupos de despesa. Diferente das receitas, a despesa cresceu menos. Ela, óbvio, né? Quando a gente tem um período de preocupação como esse que nós estamos atravessando, a gente bota o pé no freio, e o pé no freio significa não gastar mais do que a gente tem. Nós temos um modelo de execução de despesa diferente sendo executado agora, porque boa parte, por exemplo, dos profissionais de educação estão mantendo, por exemplo, o ensino à distância com os alunos, eles não estão presentes na sala de aula, né? Apesar de não estar tendo aula, por exemplo, os alunos não estarem na escola consumindo a merenda que o município adquire e serve para os seus alunos todos os dias, nós temos entregue os kits de alimentação desde março, o prefeito determinou, nós iniciamos socorrendo aqueles que mais precisavam no primeiro momento, e depois todo mundo que teve o seu pedido, né, fez um pedido nas suas bases escolares, nas EMEBs, nós acabamos atendendo, estamos entregando hoje, na média, 22 mil kits todos os meses para os alunos de educação. Então, eles não estão na escola, mas estão recebendo os seus kits de alimentação nas suas casas para socorrer, né, nesse momento de dificuldade em razão da pandemia. E esperamos que isso passe logo, porque essa dinâmica é muito diferente. As porções e as proporções, muita gente fala, olha, mas nós já gastamos mais com a aquisição dos kits do que se nós estivéssemos dando a merenda na escola. Por óbvio, lá um pacote de arroz para uma criança, ele é porcionado, ele dura determinado período de tempo. Quando você manda um pacote de arroz numa cesta básica, ele acaba sendo consumido não só pela criança, mas pela família, e ele acaba naturalmente tendo um outro tipo de consumo. Mas, de novo, nós estamos num período de exceção, esse período precisa ser cuidado para que as pessoas tenham o maior amparo possível e não fiquem em situação de vulnerabilidade, e é o objetivo de estar fazendo esse suporte, de estar fazendo esse apoio a não só aquelas famílias vulneráveis, mas também aos nossos alunos da rede municipal de ensino. Aqui a mesma coisa, dá mais um clique, por favor, Edné. Aqui tem os percentuais, isso. Aqui a gente tem, na mesma forma que a gente comparou a receita, ter o desempenho de cada um dos grupos da despesa, né? Vejam vocês o que eu dizia para vocês agora há pouco, a barra vermelha de 2019, quando nós não tínhamos pandemia, a despesa corrente representava 31,77, né, nesse comparativo de desempenho do orçado e realizado, e em 2020 já está em 28,6, ou seja, a gente está executando a despesa de maneira mais vagarosa, né? O nível de despesa diminuiu em razão de toda essa circunstância que nós estamos vivendo. Daí, em contrapartida, a despesa de capital se acelerou. Por quê? Porque nós contratamos uma operação no passado, contratamos as obras, os investimentos, e eles estão sendo executados, então a despesa, como é vinculado ao recurso, você só pode fazer aplicação naquele investimento que foi contratado, você tem uma elevação nesse momento da despesa de capital. A exemplo das maiores receitas, nós temos aqui as maiores despesas, as 5 principais despesas. Primeiro vem a educação, depois a saúde, previdência social, que é o regime próprio da previdência do servidor, urbanismo e administração. Do total de 2 bilhões, que significa esse grupo de 5 despesas do total do orçamento, que está no orçamento, na meta orçamentária de 2020, nós realizamos 1.146, corresponde a 57,08 desse total. Essas 5 despesas, senhores, significa 79% do total do grupo das despesas, né, do total das despesas. Então, na próxima tem aí 79%, e a exemplo das receitas, nós temos aqui também a evolução das principais despesas, né? Então, vejam vocês, a barra verde, que é 2020, vejam na saúde o que aconteceu. Por óbvio, né, em razão da pandemia, os gastos com saúde foram acelerados, né?
e nós temos um gasto muito maior do que o estabelecido no mesmo período do ano passado. Já na educação, um gasto menor, em razão das circunstâncias que eu já expliquei para vocês. No urbanismo, um gasto maior, né? Nós temos uma série de contratos que nós não interrompemos nenhum deles, né? Daí a necessidade da manutenção dessas despesas não pararem, porque elas significam limpeza, zeladoria, ou seja, a cidade não teve nenhum prejuízo até esse momento. Nós preservamos todos esses contratos para que não houvesse prejuízo na entrega desse serviço para a população. E a administração, só que nós tivemos um gasto bastante reduzido em razão, naturalmente, de não ter os servidores presentes, inclusive, também ter uma dinâmica diferente de estar tocando o governo nesse momento. Pode passar, por favor. Aqui, mais rápido ainda, porque é um remember do que eu já falei aqui de receita e despesa, é só um contra o outro, né? Enquanto a gente teve um crescimento aqui de 4,9 na receita, nós tivemos um crescimento só de 1,08 na despesa, mostrando que nós temos aqui um equilíbrio entre receita e despesa. E eu insisto muito nisso, senhores, o equilíbrio entre receita e despesa é o cerne da questão, é a essência da responsabilidade fiscal. Toda vez que um gestor perde a mão nesse controle, você coloca o município em risco, porque você compromete o endividamento, você compromete a prestação de serviço público e acaba tendo que endividar o município de um formato ruim, né? Não o formato positivo de investimento, de operação de crédito que você contrata para investir. Pode passar? O resultado no segundo quadrimestre de 2020, 11,4 milhões. Os limites, vamos para os limites que acho que interessa para todo mundo, que é a parte mais relevante da nossa apresentação. Aqui tem uma explicação. Senhores, aqui está aquele quadro inicial, a gente mostrou, o primeiro que a gente mostrou, a receita corrente líquida. Aqui está os componentes da formação da receita corrente líquida, né? Nós temos aqui os impostos, receita corrente, patrimonial, receita de serviços, enfim, as transferências correntes. Vejam, senhores, que o município, inclusive, ele é ainda, infelizmente, muito dependente das receitas, transferências correntes. Boa parte das nossas receitas são oriundas do ICMS, onde nós participamos de um bolo de arrecadação tributária no Estado. 75% fica com o governo do Estado e 25% é distribuído entre os municípios de acordo com o índice de participação de cada um. Recentemente publicaram o índice do município de Jundiaí. Nós temos um leve crescimento com relação ao ano passado, uma notícia boa, pelo menos não houve um declínio, e o ano que vem nós teremos um índice, se ele não for mudado, porque ele é sempre revisado antes do final do ano, nós teremos um índice um pouquinho melhor do que o do ano que nós estamos vivendo agora. E isso é muito positivo, considerando que nós estamos num momento de dificuldade, num momento econômico bem significativo do ponto de vista dessa tensão. Aí você deduz uma série de contribuições, principalmente as previdenciárias, tira aqui os rendimentos de aplicação financeira, você tem aqui uma receita corrente líquida de 2 bilhões, que é aquele número que eu mostrei para os senhores lá atrás. Lembrando, nós estamos falando aqui de setembro de 2019 até agosto de 2020. Gastos com pessoal. Nós tivemos uma redução aqui, uma leve redução para 44,83% do total da receita corrente líquida. De novo, é muito positivo ter um gasto pessoal menor, porque isso desonera um pouco o pedaço do custeio que compromete, né, o orçamento do município. Isso muito em razão da retração das horas extras. De novo, nós estamos em teletrabalho, nós temos uma redução de horas extras, exceção de saúde, da segurança, que é feito pela Guarda Municipal, e, essencialmente, os serviços que são de rua, ou seja, aqueles serviços que não podem parar, que correspondem à limpeza de áreas verdes, enfim, alguns locais onde tem algumas ações de serviço público e que precisa do profissional, do servidor ali naquele momento. Então, nós derrubamos o gasto com hora extra. E outras despesas mais que foram se ajustando, mais adiante tem um quadro com o número de servidores, vai ficar mais claro o que eu estou dizendo para vocês. Então, nós estamos bastante seguros de que esse caminho é o caminho mais seguro que nós temos a percorrer nesse momento, porque ele dá tranquilidade para a gente cumprir as metas fiscais. Aqui é um gráfico que vem desde 2014, né, mostrando aí a trajetória dos gastos com o pessoal, ante o total da receita corrente líquida. E nós temos, comparando os dois... Dá mais um clique, por favor, né? Tem essa setinha, isso.
Se comparar os dois períodos dos quadrimestres de 2020 e 2019, nós temos uma redução de 2,9 pontos percentuais do 44,83 para 46,17, que foi o mesmo índice auferido em 30 de agosto de 2019. Naturalmente, em razão de todas essas circunstâncias que eu já expliquei para vocês. Redução de hora extras, principalmente, redução da receita. Óbvio, caindo a receita, você tem um comprometimento menor do ponto de vista de pessoal. Pode passar o próximo quadro, que tem aqui os quantitativos. E é importante, nós em 2020 agora estamos com o mesmo quantitativo que nós tínhamos em 31 de dezembro de 2018, 7.700 funcionários, mais ou menos, né? Aqui tem o quadro aberto, né? O próximo quadro mostra a evolução desses dados e mostra a proporção de cada um, né? Esse é outro mito que a gente precisa todas as vezes. Essa aqui é a 18ª audiência pública, vereador Cristiano, que eu participo, e que eu repito a mesma coisa. A grande maioria dos servidores da administração municipal são servidores efetivos, concursados, 91% deles, né? E os outros todos, né? Nós estamos falando de servidores municipalizados, nós estamos falando de servidores com outro tipo de vínculo, né, de alguns pequenos ainda, grupos de seletistas, são 105, e na medida em que eles vão se aposentando, esses cargos não são mais preenchidos, em razão de uma estratégia do município ter adotado o regime jurídico único, então nós não temos mais o cargo seletista, mas enquanto aqueles que estavam ficam na folha, mas é uma representatividade muito pequena. E em vermelho nós temos os cargos em comissão, que representa 3% do total, né, de todo o volume de recursos que vão destinados aqui para a nossa folha de pagamento e os encargos dela decorrentes. Então, senhores, nós temos um equilíbrio muito grande, né? Nós estamos ali, quando vocês veem o número, são 16 gestores, são os agentes políticos, e 245 cargos em comissão atualmente preenchidos, de um total de 325, se não me falha a memória, ou 328. Não tenho a precisão, mas é mais ou menos isso. Enfim, 20% dos quais são preenchidos por cargos de carreira, né? Então, tem isso também. Quando nós fizemos a reforma administrativa, os senhores aprovaram aqui, nós mudamos essa configuração, que antes era muito baixo esse percentual, nós subimos para 20%. Duvido que alguém no Brasil tenha esse percentual de aplicação de 20% do total de cargos para cargos de servidores de carreira. Aqui é só uma variação, comparando o mesmo período de agosto de 20 com agosto de 19, né? Nós tínhamos basicamente temos uma redução de 113 servidores, né? Boa parte deles, por exemplo, nós tivemos que dispensar aqueles professores da escala rotativa, porque nós não tínhamos, naturalmente, esse ano, em razão dessa circunstância da pandemia, que nós não estamos tendo aula presencial, não tinha sentido continuar com essa despesa, tivemos que antecipar esse contrato. Muito ruim dispensar pessoas, mas a gente precisa preservar as contas públicas para a gente poder atravessar essa dificuldade, e é óbvio, né? Nós, como eu disse, mantivemos aqui uma série de outros contratos, uma série de outras atividades que preservaram, inclusive, não só o serviço público, estou ligado para o cidadão, mas preservaram muitos empregos, né? Tem muitos empregos ali que estão preservados, que graças a essa ação da prefeitura de não ter, nós temos notícia de que prefeituras cortaram contratos, enfim, por exemplo, você tem um contrato terceirizado de áreas verdes, você tem pelo menos ali limpeza, você tem pelo menos 900 mil pessoas aí nesses contratos. Se esses contratos fossem reduzidos em 30%, por exemplo, vamos dizer que a proporção fosse a mesma, nós teríamos pelo menos 300 pessoas, 300 famílias que teriam perdido os seus empregos aí. Não fizemos, mantivemos esses contratos que permanece naturalmente em atividade, com aqueles afastamentos que são regulados em razão da situação sanitária, mas nós tivemos a preservação desses empregos, que é muito importante. Os investimentos que Jundiaí também contratou no passado, já estavam contratados e estão na rua também sendo executados, também é um motor para poder manter ali pelo menos os 400, 500 empregos diretos que estão trabalhando nessas construções, nessas obras que estão acontecendo. São mais de 70 obras espalhadas por toda a cidade, e nós temos ali pelo menos os 400, 500 empregos diretos, sem contar os indiretos. Normalmente é uma proporção de 1 para 3, 1 para 4, enfim, dependendo do nível de atividade, que também fomentam a cadeia do emprego, porque o mercado de emprego. Porque hoje, uma das principais preocupações que nós temos é
o desemprego. O desemprego realmente aumentou, naturalmente em razão da situação da pandemia, mas a gente fez aqui, dentro das nossas possibilidades, o governo federal socorreu nos municípios, ajudou, o governo federal também criou o auxílio emergencial, que foi muito importante para manter a economia irrigada, mas é óbvio, né, passado toda essa temporada, nós precisamos ver como é que nós vamos tratar do assunto, porque aí o mundo vai voltar a ser ou como era antes, ou, como estão dizendo, com o novo normal. Aqui o limite da dívida, nós temos uma escalada aqui de crescimento, né, justificada, de novo, estou aqui na 18ª audiência pública e vou repetir o que eu já disse em versões anteriores. Nós temos um crescimento significativo, né, da dívida previdenciária. Em 31, até dezembro de 2015, senhores, a administração anterior tem uma notinha técnica aqui no final, teve um desconto da dívida com o Tesouro Nacional, com a União, né, que foi aprovada uma lei complementar em 2014, a Lei Complementar 148, né, e depois, em 2015, foi consolidada numa Lei Complementar 151, o município teve o perdão da sua dívida para com a União. Tá? Então, nós tínhamos uma dívida lá de refinanciamento de 2000 que foi totalmente perdoada. Tá? Então, isso, naturalmente, trouxe a dívida para o município a patamares muito baixos. Um valor que era de 300, 350 milhões ano, que é a média do município, ele caiu para 175. Tá? Só que, quando nós chegamos aqui em 2017, nós tínhamos uma dívida, por exemplo, com o regime próprio de previdência, de pelo menos 50 milhões de reais relativo a não recolhimento de contribuições previdenciárias. Nós tivemos que prontamente incorporar num parcelamento aqui que fizemos em 200 parcelas, né, conforme determina a Secretaria Especial da Previdência Complementar. Então, fizemos aqui, é óbvio, já trouxemos um valor a mais aqui para essa dívida. Essa dívida é ruim, por quê? Porque ela não é de investimento. Agora, nós, como obrigação de equacionar as finanças do município e não deixar o servidor a descoberto, porque esse recurso, naturalmente, compõe o fundo que vai servir para eles se aposentarem futuramente, vereador Valci, nós fizemos prontamente o parcelamento, tá? E fizemos a adequação. A exemplo de 2018, que nós reconhecemos uma dívida de quase 120 milhões de reais, uma decisão judicial que existia também com relação ao IPREJUM, ou seja, também o tema previdenciário, nós reconhecemos e também fizemos o parcelamento. Os senhores aprovaram aqui legislação nesta casa autorizando o Poder Executivo a fazer o parcelamento. Tivemos novamente um acréscimo para 327 milhões, ou seja, voltamos para o patamar dos 300 milhões de reais, só que com dívida pretérita, ou seja, com dívida que veio de gestão anterior. Naturalmente, dívida não tem CPF, a dívida tem um CNPJ e é do município. E nós temos que adequar para que o contribuinte possa ter, primeiro, certeza de que a gestão está sendo feita de maneira adequada e uma dívida reconhecida, uma dívida judicial, por exemplo, não se discute, até porque se discute enquanto está no processo judicial, o processo tem sentença transitada em julgada, cumpre-se, não se discute. E nós tratamos de cumprir. E decisões que foram em razão de períodos pretéritos, né, em razão da gestão anterior, tomou suas decisões, respeito, porém, deixou um valor e nós tivemos que equacionar, porque, de novo, esse valor era fundamental para compor o fundo de previdência dos servidores. Enfim, então, até 18, nós temos uma história aqui. De 19 para frente, nós contratamos operação de crédito. Por quê? Porque nós não tínhamos capacidade de investimento. Eu já expliquei isso aqui inúmeras vezes, reiteradamente. Por quê? 31 de dezembro de 2012, nós gastávamos, vereador Gustavo, com despesa de pessoal, 35,7% do total da receita corrente líquida. Ao final do período de 2013 e 2016, esse gasto subiu para 46%. Nós tivemos uma elevação de quase 11 pontos percentuais na despesa de custeio. E nós estávamos numa situação onde a receita não estava crescendo em termos reais com suficiência para cobrir essa diferença, vereador Marcelo. Então, nós tivemos um acréscimo de gasto sem ter a correspondente crescimento da arrecadação. E isso espremeu o orçamento do município de um jeito que, se você olha para ele hoje, você tem um pedaço, você paga a folha, um pedaço você paga todas as despesas de manutenção da saúde, da educação, de segurança, transporte, tudo aquilo que é essencial para a manutenção da cidade, e não sobra quase nada.
não sobra quase nada para a gente poder fazer investimento. A gente amortiza a dívida e não sobra quase nada para fazer investimento. Então, um município como o de Jundiaí, que é exigente, o seu contribuinte exige com que a gente atualize a infraestrutura de saúde, de educação, os investimentos necessários no sistema viário, para o sistema de transporte, por exemplo. Uma das coisas que muito prejudica, por exemplo, o transporte coletivo, o desejo de quem usa o transporte é deslocar mais rápido. Se as ruas estão esburacadas ou as ruas não estão em condições satisfatórias, o que acontece? O veículo coletivo, o transporte coletivo anda mais devagar. Andando mais devagar, naturalmente, ele não corresponde à necessidade da população, que é ter um deslocamento mais rápido. Então, nós fizemos um grande programa de recuperação do sistema viário, e se os senhores olharem, inclusive o Caminho Sustentável, vereador Cristiano, que você foi um dos incentivadores, onde nós tivemos muitos lugares onde passam os ônibus. Os senhores não vão ver, exceção de vou chamar de uma via auxiliar, nós temos as vias principais pavimentadas ou recuperadas em razão de onde passa o transporte coletivo. Então, as nossas escolhas foram escolhas racionais, foram escolhas que levam em consideração a prestação de serviço à população, são escolhas que levam em consideração o anseio da população, a necessidade da população. Então, quando nós contratamos uma operação de 173 milhões de reais, por exemplo, em 2020 agora, nós já usamos, aqui tem 18 milhões, acho que são 3 de PEMAT e 15 do Finisa 3, que já se incorporaram a esse endividamento. Mas é um endividamento saudável esse. Por quê? Porque eu estou contratando uma operação para fazer investimento. É como aquela família que tira o dinheiro para pagar o aluguel, que paga a escola do filho, que cuida de fazer a despesa do mês, ou seja, paga as contas regulares e que guarda um pouquinho para poder fazer um investimento, ou num terreno, ou na compra da casa própria, ou o investimento que é importante para a família, ou no computador para o filho poder estudar. Sem fazer essa economia, você não consegue comprar. E muitas vezes as pessoas não ganham o suficiente para fazer essa economia. Ou não há educação financeira no sentido de fazer essa economia, porque gasta mais do que aquilo muitas vezes que ganha. O município é igualzinho. Se a gente não tem o dinheiro que sobra do orçamento, e a gente tem que cuidar, são muitos serviços públicos que nós oferecemos, tanto é que nós não temos falta de oferta de serviços públicos. Eu não estou dizendo que nós não temos alguns serviços que não precisam melhorar, ao contrário. Todos eles sempre precisam, e a linha é de melhoria contínua de cada um deles. Mas a oferta de serviços, por exemplo, de saúde, cresceu significativamente. Não só em razão da pandemia. Não só em razão da pandemia. Aliás, um pouquinho antes da pandemia, nós tínhamos contratado 30 mil consultas e 15 mil exames para tirar aquela fila dos pacientes que estão à espera do atendimento de especialidades. Infelizmente, nós tivemos que interromper o fluxo de atendimento, agora ele está voltando já ao normal, a agenda já voltou a ser ativada. Os próprios atendimentos nas UBSs deram uma arrefecida, mas nós tivemos que se ocupar também com a pandemia. E não pensem os senhores que os recursos que vêm são suficientes. Se nós tivéssemos esperado chegar recursos para montar aquela infraestrutura no São Vicente, por exemplo, óbvio, depois veio, importante, compensou, porque as UTIs passaram a ser remuneradas de acordo com os critérios do Ministério da Saúde, mas se o município não toma atitudes que se antecipam a esse processo, nós talvez não estaríamos saindo da crise mais cedo, como, graças a Deus, se Deus quiser, sairemos. Então, nós temos que olhar o conjunto, né? Não adianta olhar uma árvore e falar que aquela árvore é diferente das demais. Nós temos aqui uma floresta, e nós temos que olhar a floresta como um todo. Sem olhar a floresta, a gente não consegue fazer uma avaliação concreta e objetiva. E, de novo, nós temos muita gente que fica dando opiniões que são muito contaminadas por ideologia, e isso é ruim. O nosso contribuinte não quer discussão ideológica. O nosso contribuinte aqui de Jundiaí sabe o que ele gosta? De resultado. E resultado a gente mostra todas as vezes, até porque a gente tem transparência suficiente para ficar reiterando e repetindo o tempo todo, não só as 18 audiências públicas, mas nós temos o portal da transparência. Mas ele é difícil de navegar. Nós criamos o observatório, que é um meio, inclusive, mais acessível para as pessoas poderem olhar as contas públicas, os indicadores do município. Eu não quero ver os dados das contas públicas, mas eu quero ver os indicadores de saúde e educação, ou seja, se eles estão melhorando, é sinal que a política pública está funcionando. Então, isso é um compromisso que a gente tem e que sempre faz com que a gente entregue para o contribuinte um conjunto de informações que ele possa fazer avaliação da performance da administração. Então, senhores, de novo, nosso endividamento é de 22,10%,
O limite máximo, vejam os senhores, seria 2.414. Veja, não tem nenhum sentido a gente se endividar nesse montante, nós nunca o faremos, até porque para você pegar uma operação de crédito, veja, para a gente pegar 173 milhões de reais, o périplo é tão grande, você precisa comprovar que você tem, primeiro que você está com as finanças em ordem, senão você não pega. E nós passamos 17, 18 arrumando a casa para poder, inclusive, nos credenciar, para poder pegar essa operação, senão a gente não pega. Assim como o pai de família vai ao banco, se o cadastro dele estiver negativado, ele não consegue pegar o dinheiro para comprar o terreno, ou para financiamento para comprar a casa própria. Não consegue. Então, o município é igualzinho. É o governo federal quem faz essa verificação. Feito isso, nós temos que comprovar capacidade de pagamento, ou seja, você precisa mostrar para o Tesouro Nacional que você vai ter capacidade de pagar essa operação de crédito que você está tomando. Então, isso não é feito sem critérios absolutamente técnicos, objetivos e que demonstram claramente que esse investimento, além de ter o benefício direto lá na ponta à população, nenhum real que a gente pegou de operação de crédito, diferente do que às vezes eu ouço falar, foi para cobrir rombo. Não pode, os governos não podem usar recursos de operação de crédito para cobrir seus rombos. E nós não deixamos absolutamente nada para trás. Todos os reais pegos nessas operações de crédito se transformaram em benefício à população. Todos eles, ou virou uma escola, ou virou uma creche, ou virou asfalto para melhorar o transporte público e a qualidade de vida dos moradores do bairro. Enfim, todos eles. Então, nós temos que ter claro, nós temos controle da situação. Os pagamentos dessa operação são 10 anos, são 2 anos de carência e mais 8 para amortizar esse débito, senhores. O município de Jundiaí, em 10 anos, ele tem um crescimento, e nós esperamos que esse crescimento volte, a partir agora da era pós-pandemia, e retome o ciclo de crescimento. Nossa cidade é uma cidade muito virtuosa. Nós temos o 7º maior parque industrial do estado de São Paulo. Nós temos aqui um centro comercial e de serviços muito pujante, e isso nos ajuda a sair da crise mais rápido. Mas é óbvio que nós estamos dentro do Brasil, se o Brasil não vai bem, se a economia do país não vai bem, não é a de Jundiaí que vai bem só porque nós somos Jundiaí. Nós temos naturalmente nos posicionar, nós temos que fazer aquilo que tem que ser feito, nós temos que investir. Veja, esses investimentos, inclusive, servem para atrair investimentos novos para a cidade, que a gente chama dos investimentos produtivos, que é o emprego. Nenhuma empresa que avalia hoje onde ela vai se instalar, todas as empresas, aliás, nenhuma deixa de avaliar as condições e a qualidade de vida do município. Antigamente, a empresa vinha aqui e perguntava se tinha incentivo fiscal. Depois, ela queria saber se ela tinha condições de poder desenvolver a atividade dela aqui. Depois, mais tarde, agora, por exemplo, a primeira pergunta que elas fazem é o seguinte: a cidade tem sistema de educação? A cidade tem sistema de saúde que funciona? Por quê? Porque ela pensa nos colaboradores dela. E Jundiaí atende plenamente todos esses requisitos. Isso a gente ouve, inclusive, das próprias empresas que estão vindo aqui. Nós temos uma grande empresa de tecnologia que adquiriu uma área aqui no final do ano passado e que vai se instalar agora, já aprovou o projeto, inclusive na prefeitura, o projeto arquitetônico de construção, de engenharia, eles vão se instalar aqui no município. São investimentos que eles estão fazendo no estado de São Paulo de US$1 bilhão, e boa parte desses investimentos estarão em Jundiaí. E são empregos qualificados na área de tecnologia, onde a gente vai ter valor agregado muito alto para a cidade e que futuramente incrementa a arrecadação. E isso conta para a participação no bolo da arrecadação do ICMS. Isto conta para a gente arrecadar um pouco mais e pagar essa operação de crédito aqui de 10 anos. Ou seja, tudo isso é levado em consideração na hora que você faz uma avaliação para você botar a mão numa operação de crédito e fazer os investimentos. Todos esses dados nós temos que demonstrar de maneira objetiva. E ali, senhores, não adianta contar história. Ali é binário o negócio, é 0 ou 1. Ou é ou não é. Não tem papo furado, não tem enrolação. Ninguém assina ali uma carta de compromisso dando uma operação de crédito para o município do porte como o nosso, se nós não temos as condições todas para poder honrar esse compromisso. Então, tranquilizar os nossos contribuintes, as finanças estão em ordem, nós estamos saindo da pandemia, se Deus quiser, repito aqui, né?
Naturalmente, a gente não tem nada para comemorar, porque são mortes que aconteceram, são as famílias que perderam seus entes queridos em razão de uma doença que agora nós temos, inclusive, um controle maior sobre ela, porque a curva de aprendizado, né, doutor Ligabó, ela faz uma diferença gigantesca até para entubar o paciente. Por incrível que pareça, a curva de aprendizado hoje traz uma diferença na qualidade daquele paciente que está internado em estado grave, quando ele precisa desse tipo de socorro hospitalar, de atendimento hospitalar. Então, é muito interessante, inclusive, o período médio de permanência no começo da doença, gente, para os casos graves, 14, 15 dias, alguns até ultrapassavam esse período, já caiu para menos de 9. A curva de aprendizado é interessante, é importante porque ela faz com que os profissionais que atuam diretamente no combate a essa doença, eles aprendam a tratar de maneira mais adequada. As orientações iniciais, no começo muito confusas, agora são muito menos confusas e muito mais objetivas, assertivas, né? O paciente que já tem algum sintoma já procura o serviço de saúde, já é atendido, enfim. A atestagem agora acontece de maneira rápida, né? De maneira ampla, em todos os lugares, ou pelo menos os lugares onde tem os grandes centros urbanos, enfim. Tudo isso, gente, faz uma diferença enorme para o cidadão, quando ele tem a confiança que o serviço público está sendo feito da melhor forma possível. E o nosso time de saúde é muito responsável. Nossa equipe de saúde é muito compenetrada na prestação de serviço à população. De novo, temos reclamações e alguns problemas? Sim, como todos, mas aqui ninguém ficou sem atendimento. Ninguém que procurou o serviço ficou sem atendimento. Então, eu encerro aqui porque nós temos o que mais? Resultados? Só passar. Pode passar aqui a evolução do estoque da dívida. O resultado primário, nós temos aqui a receita corrente líquida fiscal, as receitas fiscais líquidas de 1 bi 425 no período de 2020, né? O segundo quadrimestre de 2020. Pode passar, Ednei, o próximo. E aqui a gente tem as despesas fiscais de 1.328, ou seja, a gente tem um resultado primário de 97 milhões. Isso aqui é sobra, vocês estão arrecadando um pouco mais, gastando um pouco menos? Não. Essa sobra significa o seguinte, essa demonstração aqui, contábil, demonstra que o município tem condições financeiras de honrar todos os seus compromissos assumidos, principalmente honrar o serviço da dívida. Essa é a conta que a gente faz para mostrar que o município tem liquidez. E é óbvio, o ano não acabou, é óbvio, nós vamos até 31 de dezembro de 2020, essa é uma fotografia, mas mostra que nós estamos aqui ainda em superávit primário. Era isso, senhores, eu vou parar por aqui, porque os demais dados são basicamente uma repetição de tudo aquilo que eu já falei, só para não cansar os senhores. A apresentação, Márcio, já está no portal da transparência? Já está disponível para o contribuinte, para o cidadão, para os munícipes que quiserem acompanhar, no portal da transparência, jundiaí.transparência.sp.gov.br. Enfim, lá tem outros dados, caso o município queira acompanhar. O observatório tem uma parte dele que está disponível e outra parte nós tivemos que tirar em razão da legislação eleitoral, que assim é a regra eleitoral. Nós não podemos disponibilizar informações sobre programas. Eu acho isso até um pouco esquisito, porque os programas são municipais, não são do candidato A ou candidato B. Todavia, a grande maioria dos dados estão disponíveis para que o nosso cidadão continue olhando para os monitores. Nós administramos com responsabilidade, olhando para os monitores, olhando para o painel de controle. Nós não vamos jamais administrar com base aqui na empatia que existe com algum tipo de investimento, com algum tipo de serviço. Não. A empatia com o serviço é aquela necessidade da população. O nosso investimento vai ser feito em razão da demanda da população, em razão da necessidade daquele bairro, daquela comunidade, ou seja, as escolhas elas são em razão da cidade. Tá? Sempre a cidade vem aqui, em primeiro lugar, no sentido da gente fazer essas opções. Tá certo, gente? Eram essas considerações que eu queria fazer e fico aqui à disposição dos senhores. Essa presidência e os vereadores aqui presentes agradecem a explanação muito clara, muito objetiva, como sempre, né, do nosso gestor de finanças, José Antônio Parimoski. Então, seguindo o rito protocolar da nossa audiência, fica reservado as primeiras perguntas aos vereadores que compõem a comissão mista. Então, no caso, eu vou abrir para a Comissão de Finanças e Orçamento. Mas vamos começar pela Comissão de Justiça e Redação. Presidente Valdecir Vilar, algum questionamento ao presidente? Bom dia a todos. Não tenho questionamento, só tenho que estar parabenizando
o José Antônio Parimoski, pela boa condução que ele sempre faz nessa administração Luiz Fernando Machado. Obrigado. Obrigado, Valdeci. Agora, ao outro membro da Comissão de Finanças e Orçamento, não, da Justiça e Redação, o vereador Marcelo Gastaldo. Algum questionamento? Só uma correção, não da Comissão de Justiça e Redação, mas sim presidente da Comissão de Orçamento da Casa. Orçamento. Obrigado, presidente. Só cumprimentar o José Antônio Parimoski, que mais uma vez vem a essa casa trazer essas informações que muito importante não só para nós, mas para a população como um todo. Entendemos da dificuldade que é administrar uma cidade do porte de Jundiaí, mas como eu sempre digo, a responsabilidade, e não só o nosso gestor de finanças, mas toda a sua equipe e, consequentemente, aí o nosso prefeito de Jundiaí tem essa preocupação com os gastos públicos e nos traz, nós como vereadores e principalmente presidente da Comissão de Orçamento dessa casa, uma certa tranquilidade. Quando eu falo uma certa tranquilidade, em função de sabermos que a administração vem se preocupando realmente com aquilo que se deve ser feito com a nossa cidade, naquilo, como disse o nosso gestor, que é arrecadado pelo município. Eu falo com uma certa tranquilidade em função da preocupação que não só nós, né, mas o mundo vive hoje, em função dos acontecimentos, principalmente a questão da pandemia, que, sem dúvida alguma, mudou qualquer expectativa econômica e financeira do mundo. Então, falta da diminuição da arrecadação, enfim, tudo aquilo que trouxe de prejuízo nas questões financeiras dos municípios. E em Jundiaí, felizmente, por ter essa equipe preocupada e muito competente, nos traz aí números que nos dão aí uma esperança que realmente Jundiaí é aquela cidade que todos nós imaginamos, uma cidade forte, uma cidade de uma economia forte, que tem os seus problemas e não é diferente no mundo. E aqui nós temos essa equipe que traz a responsabilidade do gasto público e de uma forma bem transparente à mostra, porque muito mais do que mostrar que é uma cidade saudável economicamente, é realmente não só mostrar, mas realmente ela ser saudável economicamente e ter essa possibilidade, como foi dito aqui, inclusive de umas perspectivas melhores em função das ações que foram feitas, porque o mundo vai demorar e muito a retomar os seus gastos, suas economias. E Jundiaí a gente vê, vai demorar sim, mas as nossas perspectivas são grandes justamente por essa responsabilidade que se tem aqui com o gasto público na nossa cidade. Então, eu queria mais uma vez agradecer aí o gestor e sua equipe por estar conosco, trazendo essas informações para que a gente possa também, aí como foi dito, já está totalmente acessível à população que queira entrar no portal da transparência para ter esses números e a certeza que Jundiaí faz aquilo que se pode, mas sabemos que ela gostaria de fazer ainda mais, né, em função dos recursos que nós temos no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Marcelo. Seguindo a sequência, Rogério, alguma pergunta? Gustavo? Bom dia ao gestor de Finanças e Governo José Antônio Parimoski. Bom dia, vereadores. Quero cumprimentar o gestor pela explanação. O gestor que é conhecido popularmente na prefeitura, as pessoas acabam até criticando, José Antônio é o mão de tesoura, sempre corta, mas é um gestor que tem responsabilidade. É um gestor que ama a cidade, como todos nós vereadores, amamos essa cidade, não é um forasteiro, não é de fora. É encontrado aqui na cidade, todos os munícipes têm acesso, é acessível. Temos aí uma discussão, às vezes, ideológica referente à dívida da cidade,
Ele fez uma excelente explanação, dizendo que teve um perdão lá atrás. Parte dessa dívida é com a Previdência. Sabemos aí que está em aproximadamente 444 milhões de reais, mas deixou muito claro o porquê desse número. Teve investimentos, o Finisa, teve também aí o recurso do BNDES, que o gestor trabalhou muito em cima disso. Então, a cidade está em boas mãos. Parabéns, Antônio, pelo trabalho desenvolvido e toda a sua equipe. Obrigado, Gustavo. Agora, na sequência, Cristiano Lopes. Bom dia, José Antônio Parimoschi, bom dia, presidente da comissão, aos vereadores, ao público que nos acompanha. Eu só tenho ficou uma dúvida para mim aqui dentro do, se não me engano, é do slide 13 ou 14. Ali foi apresentado uma despesa, outras despesas de 6%, né? Despesa de capital. Esse 6%, ele está incluso, se eu não me engano, aí entra a dúvida, ele está incluso o investimento que nós captamos via Finisa, que, se eu não me engano, de 170 milhões. E por isso que esse número que chegou a 6% de despesas. Lembrando que hoje o investimento do município ele não chega a 2%. Isso. Quer dizer que esse 6% hoje que está em despesa, ele cabe ao investimento que a cidade recebeu. Isso. Então eu só queria aqui cumprimentá-lo nesse sentido, porque foi falado aqui sobre o caminho sustentável. Foi falado aqui sobre os mais asfalto, e é importante a gente lembrar que esse investimento fez uma diferença muito grande nas áreas rurais do município, onde em vias públicas que não tinham o asfalto, hoje boa parte já estavam recebendo, são quase 30 quilômetros de asfalto sendo feito em vias rurais, por onde passam os ônibus, principalmente, né, e nas vias principais. E aí já vou aproveitar para deixar um pedido, que em breve estaremos trabalhando o orçamento do município e que seja mantido investimentos para que essas áreas continuem recebendo essas benfeitorias. Parabéns, José Antônio Parimoschi, pela sua apresentação. Parabéns pelo equilíbrio das contas municipais. É importante que Jundiaí, com todo esse orçamento milionário que a gente fala, mais de 2 bilhões de orçamento, mas sabemos que o poder de investimento é muito pequeno e ainda dependemos de investimentos do governo federal, estadual, e quando não, buscar recursos desta forma como foi feita, com valores de porcentagem subsidiada, valores baratos, e isso nos traz uma tranquilidade de poder continuar crescendo. Então, só aqui cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela apresentação. Tá. Como a gente não abriu aqui por fonte, né, essa despesa de capital, parte dela é de tesouro, muito em razão de contrapartida dos convênios de recursos que são repassados pelo governo federal, pelo governo estadual. A gente reserva tesouro para fazer essas contrapartidas e ali é a nossa capacidade máxima. O restante vem da fonte de operação de crédito mesmo, enfim, que vão destinada diretamente para os investimentos que você se referiu, vereador Cristiano. Mas é isso mesmo, é dessa forma. Vereador Albino, algum questionamento? Ou não havendo mais algum questionamento das pessoas que estão aqui nos assistindo? Ok. Meu prezado José Antônio Parimoschi, toda vez que a gente observa uma explanação sua, a gente tem a ideia de que as pessoas que são bem preparadas, realmente elas têm algo a oferecer mesmo, né? Então, é muito claro, muito transparente o domínio sobre a situação, a gestão feita pela sua pasta de finanças, e realmente que foi o que resolveu mesmo uma situação de uma cidade pujante, como Jundiaí estava em dificuldade. E foi um trabalho de reconstrução, e isso aí é muito claro e muito evidente, sem qualquer outro comentário que não seja um comentário verdadeiro. Então, o que chama a atenção agora, depois da pandemia, sendo que Jundiaí saiu muito na frente na época da pandemia, foi uma das cidades mais itinerantes no combate à pandemia. Isso a gente tem que, eu como membro que participo efetivamente da saúde do município, eu acho que foi motivo de muito orgulho e para toda a equipe que trabalhou. Eu tinha algumas contradições em como fazer a principal estratégia, mas no final a estratégia foi muito bem feita e muito elogiável, tanto que a gente sempre participou em colocações
nas redes sociais, dizendo, explicando como Jundiaí era exemplar no trato da pandemia. Então, agora, o que nós temos que ter é cuidado e direção, né? Porque o que a pandemia, o pós-pandemia pede é isso. Então, uma pergunta que eu ia falar para você, Parimoschi, assim, eu acho que, resumindo a sua apresentação de forma bem rápida, 21% de endividamento, se você olhar o mapa brasileiro dos municípios, é elogiável, né? É nada. Sendo que 58% dos municípios não tem nem renda própria para nada, né? É um total desconsolo. E outra coisa é o comprometimento esse comprometimento que tem dessa dívida bem controlada com uma pujança da cidade que poderá ser visto como algo que poderá, se continuar sendo como está sendo feito, vai melhorar muito, né? Então, eu faço só uma pergunta para você. Você está com o carro no ponto morto, agora nós vamos ter que engatar pós-pandemia. Qual vai ser o equilíbrio e direção do município sobre a visão de finanças para as próximas etapas que o ônibus vai parar? Qual vai ser a direção? Essa que é a ideia. Eu acho que todo mundo gostaria de saber como o Jundiaí vai lidar com o pós-pandemia. Bom, vereador de Gabó, nós temos muitas incertezas ainda, porque como uma pandemia pegou o mundo todo, a gente tem processos de recuperação e velocidades de maneira distintas, né? E a geopolítica, ela vai se reconfirmando, ou aquelas que têm, vou chamar as posições de liderança no mundo, como a China, por exemplo, ele se recupera mais rápido. Tá? Ele tem estratégias, ele saiu um pouco antes e ele, talvez por ter sido o berço da pandemia, mas, enfim, ele tem um processo de recuperação mais rápido. Nós temos eleições dos Estados Unidos nesse momento que tornam ainda mais turva vou chamar, o nosso olhar para o mundo, que os Estados Unidos ainda é a grande economia do mundo, ela movimenta a economia do mundo ainda, então isso tem muitas incertezas, porque as duas propostas que estão em discussão são bem diferentes, né? Nós temos muitas incertezas ainda nas economias emergentes, essas serão as mais afetadas, eu não tenho nenhuma dúvida. O nível e a precariedade da prestação de serviço público nesses países são muito ruins e eles naturalmente vão precarizar ainda mais agora em razão da escassez de recursos. Nós estamos olhando muito para um monitor de recuperação lenta e gradual, né? Nós olhamos para os monitores aqui do Banco Central, que olham para todos os monitores da economia, da indústria, do comércio, do serviço, enfim, a perspectiva, inclusive, do cidadão, porque a economia tem muito de psicologia, sabe, Ligabó, igual a Bolsa. Às vezes é mais psicológico que propriamente econômico. Enfim, de qualquer forma, isso funciona porque os motores dela se aquecem em razão dessas ondas, né? Nós estamos imaginando que nós vamos retomar o crescimento a partir do início do próximo ano, né? Um crescimento lento. O Brasil, infelizmente, não fez as reformas estruturais ainda, está se discutindo agora a reforma administrativa, reforma tributária, a desoneração da folha de pagamento, ou seja, são coisas importantes para a gente poder desonerar o contribuinte, ele paga muito imposto no Brasil, mas a gente tem um processo de recuperação lento, que o grande volume de empresas, setor de alimento, por exemplo, sentiu naturalmente muito menos do que outros setores. Ao contrário, ele foi beneficiado nesse processo da pandemia, ele teve um crescimento significativo. Agora, será que todos os produtores que vendem para o supermercado tiveram resultados parecidos, positivos? Nem todos, pelo que a gente tem de informação. Então, tem muitas incertezas, tem muitas variáveis ainda que não estão muito claras, mas nós estamos aqui projetando, nós fizemos uma projeção, o orçamento da casa para o próximo ano, o orçamento do município para o próximo ano está vindo para esta casa dia 30 de setembro, ou seja, o orçamento de 2021. O orçamento do ano que vem, nós temos lá basicamente 2,5 bilhões de orçamento, idêntico ao volume de orçamento que nós temos aqui em 2020. Então, nós não estamos prevendo o crescimento vegetativo dele, não estamos prevendo o crescimento da arrecadação em razão de toda essa circunstância. Tá? Porque nós estamos vendo que a retomada será a partir de 2021, só que nós não temos condição ainda de precisar qual é essa velocidade. Nós estamos estimando que ela vai ser muito lenta e gradual. O que naturalmente indica, primeiro, algumas preocupações,
nós temos uma migração muito grande de pessoas que estavam empregadas e que perderam seus empregos e que, naturalmente, perderam o seu plano de saúde. Essas pessoas migram para a porta do SUS. Tá? E aí, óbvio, pressiona o atendimento e pressiona os recursos que são direcionados no ano que vem, que não teremos mais recursos de aporte adicional para a pandemia e voltamos ao normal, só que voltamos, vou chamar, com uma carga maior. Teremos mais pessoas para cuidar. A educação não é muito diferente. Temos um movimento, a gente tem discutido com as escolas, inclusive agora na retomada, inclusive com as escolas particulares, a gente sente que uma gama de alunos, principalmente do ensino infantil, né, que os pais tiraram o filho da escola. Certamente eles vão acabar procurando a porta do ensino municipal. E isso vai exigir com que o município tenha recursos também para acomodar mais gente. Nós temos 39 mil alunos hoje no total de alunos que a gente assiste à rede municipal. Certamente, a partir do próximo ano, teremos um número maior. Já temos algum indício de que isso vai acontecer. Então, nós teremos uma pressão nas despesas, mas, ao mesmo tempo, não teremos crescimento da arrecadação. Então, nós temos já aqui, de novo, palavra de ordem, Gabó, resumindo a ópera, austeridade. Nós teremos que continuar sendo austeros. Ou seja, nós temos que olhar para o monitor da arrecadação e só gastar aquilo que a gente tem. E, de novo, a ordem geral agora para os gastos é fazer mais com o mesmo. Se possível, com menos. Não é tarefa simples, né? Esse processo de transformação nos trouxe, inclusive, novidades. O que a gente está economizando de xerox, cópias, papel, que é um desperdício absurdo, né? Tem um desperdício, ele está embarcado, inclusive, na atividade administrativa. Mas essa economia está mostrando para a gente que a gente pode seguir, inclusive, fazendo diferente. Que o teletrabalho, por exemplo, para algumas áreas do serviço público é possível. Nós estamos digitalizando, basicamente, todos os processos internos, que é aquele monte de pasta verde, aquele monte de papel que tramita para baixo, para cima, que custa arquivo, inclusive, porque a hora que aquilo termina, tem um fim, ele vai para um arquivo. E esse arquivo custa, e ele fica fora do município. Então, esses custos administrativos tendem a se reduzir, mas eles são muito pequenos perto daqueles custos que vão se agregar. Os custos de atendimento à saúde são caros, o custo de atendimento a um aluno na escola custa caro. Então, você tem uma diferença de custos que você está reduzindo e de custos que você está agregando, sem o crescimento real da arrecadação. Temos uma boa notícia, nosso ICMS, como eu disse, apontou um percentual aqui de quase 2 pontos percentuais para cima. Isso significa quase 8, 10 milhões a mais de receita de ICMS no ano que vem. Isso é positivo, diante de um cenário tão difícil como está, mas nós vamos continuar olhando de maneira absolutamente calibrada para o equilíbrio das contas públicas, que é o cerne da questão, não aumentar o endividamento de maneira com que a gente não consiga pagar, porque assim, você só pode fazer a dívida que você consegue pagar. E a gente paga e honra, porque nós mostramos aqui o superávit primário que é gerado, que sobra um dinheiro, depois que você paga a folha, depois que você paga os encargos, depois que você paga todas as despesas contratuais para a manutenção da cidade, sobra um valor para você honrar o serviço da dívida. Então, você paga os juros dela, a correção, e muitas vezes você já amortiza. O caso do FINIS ainda, a amortização leva 2 anos, porque você tem uma carência, enfim. Então, veja, tudo isso a gente tem um grande radar e tem que olhar para ele. Mas a palavra de ordem geral no município e para o Brasil, né? Porque o nosso país não é diferente da gestão que a gente está fazendo aqui. É austeridade. Austeridade absoluta. E olhar para não deixar faltar serviço público para a população. Esse é um dos principais compromissos, né, que nós temos desde o início da administração, né? Foi a base, inclusive, do nosso planejamento. E é isso que a gente não pode deixar faltar. Serviço público para as pessoas que precisam do serviço do Estado brasileiro. É isso que nós estamos olhando. Muito obrigado, Zé. Eu acho que o gestor, José Antônio Parimoschi, foi extremamente claro. Antes de subir aqui, eu recebi uma pergunta, um questionamento no meu celular, falando que tem muita gente, gasta muito com funcionário. Então, só para relembrar quem me perguntou, que o município poderia até onerar 54% do seu financiamento anual com o funcionário. E Jundiaí é 44,83%. Está bem abaixo do que poderia fazer. Poderia ter mais gente, poderia até 54% poderia ir. Estou certo, Zé?
Isso é o limite máximo, né? O limite prudencial é o limite máximo. 51,3. Exatamente. Então, nós estamos com 44,83. Olha, eu queria agradecer muito aqui a presença de todos, em especial a equipe do Dr. Parimoski, e agradecer a brilhante explanação e com aquele norte. Qual que é o norte? O norte é governar, saber governar e governar bem. Muito obrigado, José. Que Jundiaí consiga progredindo, como sempre, como